Olá, sou Bruno Fuga, estamos no canal Bruno Fuga Advogados, onde os advogados do escritório têm disposto a falar um pouco sobre processo, rotina forense, vídeos para advogados, rotina de gestão, trabalhista, agronegócio, sempre em vídeos práticos, curtos, voltados mais para advogados. E o assunto hoje é um recorte mais de processo civil. Muito tem se falado aí sobre as ações americanas, digamos assim, e eu vou falar um pouco sobre uma produção antecipada da prova ajuizada por um dos interessados. Eu não vou entrar em questão de mérito do processo aqui, que é altamente complexo, mas eu fiz um recorte dessa famosa questão processual, nem brasileira, mas mundial, né, que envolve as americanas, e uma ação proposta por um dos interessados, o Banco Bradesco, em uma produção antecipada da prova, para se obter fatos, provas, perícias. E isso tem uma grande repercussão, dada aos valores envolvidos e aos inúmeros interessados. Então, fiz um recorte aqui, que é um tema do meu pós-doutorado, do meu próximo livro, que eu achei interessante. Tem vários livros sobre produção antecipada da prova no vídeo, e dado a esse grande lead case aí em andamento ainda, resolvi falar algumas coisas sobre ele. Pois bem, há uma produção antecipada da prova ajuizada, inclusive deferindo uma liminar para se obter documentos e e-mails de pessoas que estavam envolvidas nessas transações financeiras, tá? E deferimento de liminar também para fazer perícias contábeis, perícias de busca e apreensão, envolvendo algumas transações para se provar fraude ou não. Primeiro ponto, a produção antecipada da prova é interessante para esses tipos de ações? Penso que sim, tá? Porque você estaria falando de valores extremamente altos, provas a serem feitas para saber, dentro do 381, se você tem interesse e justificativa para entrar com um processo futuro. Então, a produção da prova busca justamente você ter melhor conhecimento dos fatos para entrar com um processo futuro. Então, nesse sentido, de modo geral, a produção antecipada da prova é extremamente pertinente, porque você busca ou objetiva ter provas para, de fato, entrar com um processo ou não entrar com um processo futuro. O foco da produção, nesse caso, e levando em consideração esse lead case, no meu ponto de vista, é interessante, porque você busca ter provas que você não tem, tá? E aí, se, a depender das provas, você entrar com um processo ou não, tá? Outro ponto interessante que eu fiz um recorte dentro dessa ação aqui, que aconteceu num processo que eu discordo e a doutrina discute bastante sobre isso, que é a determinação do juiz no despacho do processo para pedir para emendar. Salvo engano, o advogado arbitrou na produção antecipada da prova o valor de R$100 mil, e o juiz pediu para determinar, para alterar em milhões o valor mais ou menos que se objetiva dentro do processo, e o valor da causa foi alterado. Eu discordo dessa tanto determinação judicial quanto a aceitação da parte autora em alterar, porque tanto na produção antecipada quanto na antiga cautelar, já discutia bastante sobre isso, você está numa sede inicial que você não sabe de fato qual que são os valores envolvidos. Veja bem, fazer a produção antecipada da prova é justamente tentar saber qual que é a extensão, e a produção da prova se faz os valores, o valor da causa é justamente o que se chama de valor de alçada, porque você não tem a noção de qual o prejuízo ou a extensão do dano. Então, no geral, se arbitra em salários mínimos ou valores de alçadas para efeito de competência, que poderia ser o salário mínimo, por exemplo, porque você não está quantificando o dano ou entrando com um processo em virtude do dano, porque senão não teria sentido, até porque você duplicaria os valores da causa. Você faz 4 bilhões no primeiro processo e 4 bilhões no segundo processo. Mas veja bem, o primeiro processo, ele busca justamente fazer provas e não pleitear ressarcimento dos danos. Então não tem sentido você, na produção da prova, usar um critério de referibilidade, dizendo que o valor declaratório, eventualmente condenatório, seria um valor de causa. A doutrina se divide em fazer, que eu partilho, um valor de alçada, ou a parte da doutrina até diz que poderia ser ligado aos valores envolvidos por uma eventual perícia. Qual que é o valor de perícia? Do que se trata a prova para você desvincular do valor da alçada e aumentar relacionado às provas que estão sendo produzidas? Eu discordo disso porque seria altamente subjetivo. Eu fico no entendimento de valor de alçada,
e por isso que eu entendo que seria errado o juiz determinar a alteração do valor da causa e assim também aceitar esse entendimento de alteração. Outro ponto interessante da ação, e nós tivemos fortes repercussões nesse mês, que inclusive eu gravo vídeo, é a determinação do STF reformando a decisão que deferiu a tutela provisória para determinar a obrigação de juntar os e-mails. Aqui são vários pontos interessantes. Primeiro, o juiz de piso autorizou a tutela provisória para se juntar os e-mails trocados entre os interessados, e um prazo bem amplo, e todos os e-mails, não ficou muito claro. E aí o STF entendeu que essa determinação judicial ela era ampla demais dentro das determinações judiciais, e inclusive faria um fish speedon, que seria uma pesca predatória por provas sem determinar literalmente o que é específico, tá? Então, nesse ponto me parece bem interessante, até porque o 382 determina que não cabe recurso. Isso já é uma determinação bem crítica de que recursos são pertinentes. E aqui a gente vê, por uma decisão do STF, inclusive, a irregularidade do disposto no parágrafo 4º do 382, porque recursos são pertinentes, e fato que o STF reforma a decisão de primeiro grau, dizendo que essa determinação de entrega de e-mail era abusiva, não era específica, poderia ter um fish speedon de pesca predatória e poderia atingir inviolabilidade de advogados que transacionaram nessa parte. Então aqui diversas coisas poderiam ser faladas, como a abusividade, o direito de intimidade das partes, a abrangência da prova determinada e a irregularidade do 382, parágrafo 4, que fala que não pode ter recurso. Olha quantos temas necessários ligados à produção antecipada da prova e a essa determinação. E por fim, nesse ponto da produção antecipada da prova, recentemente também, o STF autorizou a entrada da FEBRABAN dentro do processo. E aí o 382 também fala que diversos interessados podem participar do processo, ou para o juiz, ou pelas partes que determinam a intimação de interessados dentro do processo. Eu discorro bastante sobre isso no meu próximo livro, que é quanto mais pessoas interessados participarem da prova, maior o grau de prova, como natureza de prova emprestada que virá, porque eventual interessados que não participem dessa prova podem alegar prejuízo e não contraditório no processo eventual futuro, tá? Então, correto a FEBRABAN participar, correto o deferimento, seja esse deferimento por pedido espontâneo da pessoa participar do processo, seja por determinação do juiz de ofício, ou seja pelo interessado, réu interessado, que peçam uma intervenção de terceiro dentro do processo, que seria uma intervenção de terceiro atípica, dado que não tem lide secundária ou denunciação da lide dentro do processo. Ou seja, quanto mais pessoas participarem, maior o grau de confiabilidade e resultado probatório. Então esse é um vídeo já complexo, um vídeo com diversos pontos, de uma ação altamente complexa, mas eu fiz 3 recortes de temas que estão em andamento nessa ação, que são interessantes. Acompanhe os outros vídeos, comentarei algumas outras coisas sobre essa ação. Até mais e siga o canal.